Bom dia, família. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco hoje. Amém? Amém. Vamos estar dando início à nossa espiritualidade essa manhã. Eu vou estar dando continuidade no tema que eu iniciei ontem. E hoje eu iria concluir. Mas como choveu, e alguns irmãos nossos parece que tem algum problema com o chuva, né? Então eu não vou concluir, porque eu gostaria muito que aqueles que estiveram aqui ontem pudessem ouvir a conclusão. Então eu vou dar continuidade, mas como é absolutamente didático esse tema, eu quero dar continuidade de onde eu parei, né? Eu venho falando então dos sinais dos tempos, a abreviação dos tempos, na incidência de ocorrências de fatos, de tragédias que têm acontecido com mais frequência em um espaço mais curto de tempo. E da necessidade, principalmente, de nós reconhecermos qual é a nossa condição nesse tempo, de perdido, de errante, de alguém que tomou decisões erradas na vida e que precisa voltar atrás. E que o momento é esse, né, na nossa vida. E aí eu estou ministrando em Lucas 15 os sinais, a parábola, né? As parábolas de Jesus que falam sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida, mas principalmente no texto da parábola do filho. E ontem então eu falei da parábola de dois filhos de um homem que tinha muitos bens, um fazendeiro, e o filho mais moço vai atrás do seu pai, impede a parte dos seus bens, mas seu pai ainda estava vivo e não se negou, deu a parte da herança do seu filho. Não demorou muitos dias, esse filho vai para uma terra distante. Eu quero fazer um parênteses aqui, para que a gente comece a entender. Eu quero ser minucioso com vocês nesse texto, porque se você se identificar, certamente você vai, o quanto antes, tomar a decisão que nós esperamos seja mais acertada, a de voltar para a casa do Pai. Porque o Pai não está preocupado com o que você fez. O Pai não está preocupado. O Pai continua sendo seu Pai. Ele vai continuar te tratando como sendo seu filho. Então, vamos aprender esse texto, essa verdade. Porque se eu observar a parábola da ovelha perdida, eu vou ver quem foi atrás da ovelha perdida. Quem foi atrás da ovelha perdida? Pastor. Na parábola da dracma perdida, quem foi atrás da dracma perdida? A mulher que havia perdido a dracma, né? Mas nessa parábola, o filho pródigo, não é o pai que vai atrás do filho. É o filho que cai em si e tem que voltar. Então, nesse sentido, se você perceber, se você se identificar, você vai ver que é você quem tem que voltar. Porque o pai está lá esperando. O pai está lá te esperando com os braços abertos, nós vamos compreender muito bem no decorrer da nossa espiritualidade. É o filho pródigo, O filho pródigo, Lucas 15. Então, eu ministrei ontem, falei de toda a condição que ele era reconhecido não pelo que era, assim como o mundo até nos dias de hoje. Você não é reconhecido por quem você é. Você é reconhecido pelo que você tem. 90% das pessoas, né, não te reconhecem pelo que você é. Elas reconhecem pelo que você tem. E quando você perceber essa verdade, você vai perceber que o que te resta é a sua família, é a sua esposa, é seus filhos, é seu pai, é a sua mãe, se você conseguir cativá-lo, se você conseguir
nesta vida, manter um relacionamento harmonioso. Porque até eles, se você não tiver a condição de cativar, até eles em algum momento podem abandonar você. Você está compreendendo a seriedade, a profundidade? 90% das pessoas, elas não são reconhecidas. 90% dos casos, as pessoas não são reconhecidas pelos que elas são. Elas são reconhecidas pelo que elas têm. Por que você gosta tanto de estar na moda? De vestir as roupas que as pessoas vestem, ouvir os mesmos tipos de música que as pessoas ouvem. Por que será? Tem que estar com o relógio da hora, tem que estar com o tênisão da hora, tem que estar tudo de acordo. A cuecona aparecendo aqui na barriga, por quê? Porque é dessa forma que você é reconhecido como alguém que está dentro de um padrão previamente estabelecido por uma sociedade. Mas se você usar uma roupinha que nem eu, assim, camisa por dentro da calça, o que eles vão falar de mim? Tiozão, vovô, antipado, brecão. Eu não estou nem aí com isso. É o jeito que eu me sinto bem, é o jeito que eu gosto. A barriguinha assim, tá certo aqui, ó. Pega um perfil aí, porque olha, tirou um pouquinho daqui, jogou aqui, né? Força, sou feliz assim. Eu não preciso me vestir como as pessoas se vestem para ter a aprovação das pessoas. Porque para mim, me basta estar feliz comigo mesmo. Esse é o meu ponto de vista. A aceitação do outro, né? Exatamente. Então você não é aceito, reconhecido pelo que você é. Você é reconhecido pelo que você tem, ou pela maneira como você se veste. É assim que funciona o mundo. Então, voltando para o texto. Esse jovem está numa condição em que ele tomou uma decisão errada. Vocês estão entendendo? Talvez você tenha tomado uma decisão errada na sua vida há muito tempo atrás. Talvez, eu não tenho certeza disso. Por esse motivo você está. Mas não quer dizer que isso é o fim. Porque o que o inimigo quer plantar na sua mente é que para você não existe mais solução, que não tem mais jeito. Mas eu quero que você se recorde, olhando para essa história, que o pai que um dia te deixou, te deu herança, ele continua te esperando lá. Ele não está se importando com o que você fez. Se você colocou seios, sabe? Se você mudou o seu sexo, ele não está preocupado com isso. Você continua sendo filho. É isso que você precisa perceber. E quando você perceber isso, que ele não vai deixar de te amar por causa disso, porque você é filho, aí talvez você resolva tomar a decisão que esse filho da parábola tomou, cair em si. Porque no campo da psique humana, no campo da psicologia, da psiquiatria, a maior queda que o homem pode ter não é droga, não é cair no chão, se esguachar. A maior queda que o ser humano pode ter é cair em si mesmo. E você precisa cair em si mesmo. Aí, a partir do momento que você cair em si mesmo, a sua decisão eu não sei. Porque muitos, caindo em si mesmo, tomam a decisão, por exemplo, que Judas Iscariotes tomou. Muitos, caindo em si mesmo, acabam tomando a decisão que o rei Saul tomou. Mas esse jovem, caindo em si mesmo, ele tomou a decisão que Deus espera que você tome na sua vida. Ele lembrou de quê? Na hora que ele caiu em si, ele lembrou de quê? Da casa do pai. Ele lembrou que na casa do pai, os servos do pai, não faltava pão. E é
inconcebível para o judeu criar porco, eles não comiam porco, não criavam porco e nem se ajudavam com quem fazia isso. Vocês estão entendendo? Mas era a condição que esse jovem se encontrou. Aí talvez esse jovem pudesse estar fazendo uma pergunta para si mesmo, assim como muitos casos que eu observo aqui, quando eu converso com os acolhidos, alguns deles vêm me falar quase que no mesmo sentido. Mas onde estava Deus? Aonde estava Deus naquela hora? Deus está na onde sempre esteve e no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Quem tomou a decisão errada foi você. Mas ele continua esperando. E aí que é o interessante dessa história. Ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do pai. Ele caiu em si. E ele resolveu voltar para a casa do pai. Observando minuciosamente esse texto, o pedido de perdão é algo tão complexo no ser humano que quando você vai pedir perdão, parece que suas pernas se tornam pesadas. O voltar para a casa do pai. Parece que o mundo está pesando sobre as suas costas. Parece que está carregando o peso do mundo. Mas olha só a atitude de um pai que há muito tempo está esperando o seu filho voltar. Qual que foi a atitude do pai? Quem conhece esse texto? O pai honrou, deu um anel, O pai recebeu, né? Não, a atitude do pai. Veste quando novas. Seu filho Correu, voltando. correu, abraçou ele, chorou. Amém? O pai sabe que é difícil você ir até ele para pedir perdão, porque suas pernas pesam, a consciência pesa, uma culpa toma conta de você. Mas a sua atitude simplesmente de voltar para a casa do pai já move o coração do pai. E se você olhar o texto, o que diz? Que ele se compadeceu. Ele se moveu de íntima compaixão. E ele é o meu filho, que há tanto tempo ele esperava que voltasse para casa. O que ele faz? Ele sai correndo no encontro, irmão. Esse é um Deus concedido maravilhoso, amantíssimo, que tem um amor ágape por mim e por você, incompreensível e incondicional. Ele não quer saber o que você fez, o que você deixou de fazer. O amor que ele tem por você continua sendo o mesmo amor. Vocês estão entendendo? Porque eu observo que muitas pessoas têm grande dificuldade de se aproximar de Deus. Porque o inimigo conseguiu semear na sua mente e no seu coração uma ideia de que você não é digno de receber o perdão do Pai. De fato, nós não somos merecedores. É graça, favor merecido de Deus. Então não tem porquê você dar desculpas para não voltar para a casa do Pai. Vocês estão entendendo isso? Qual é a desculpa que você está encontrando para voltar para a casa do Pai? O que mais você espera que aconteça? Porque se nós observarmos a história, esse pai é Deus. Ele permitiu que esse jovem chegasse numa situação de humilhação, observando toda a cultura do povo judeu. Era a pior coisa que poderia acontecer: criar porcos e desejar ainda comer a comida do porco. Jesus permitiu. Se você está nessa condição, não era o que Jesus queria para a sua vida, mas Ele permitiu, como fruto das suas escolhas. Mas está na hora, irmão. Passado da hora já. De você reconhecer que não dá mais. Para. Faz que esse jovem. Lembra da casa do pai. Lembra do tempo que você era uma criança.
Lembra do tempo que você vivia na dependência dos seus pais, que você tinha suas necessidades atendidas, que tudo que você precisava você tinha. Agora você acha que você é um super-homem, que você consegue resolver tudo, que você é mais forte do que tudo, que os outros. Todo dia eu falei aqui, num tom até de brincadeira, mas é uma grande verdade. Até admirar um homem que usa cueca por cima da calça é algo estranho. Esse é o seu super-herói. Não é? O super-homem, um homem que usa cueca por cima da calça. Ele para mim é super-homem só se fosse eu. Ele não é. O meu super-homem chama Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Ele está esperando você voltar, gente. Eu ia terminar hoje, concluído, falando do outro irmão. Porque não sei se você se lembra da administração de ontem, eu falei que ia falar de dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que está perdida e tem a consciência de que está perdida, ou em algum momento tem essa consciência, não tinha a princípio, que esse caso desse jovem camarada, se nós observarmos a história dele, ela é transitória. Por quê? Porque ele tomou uma decisão errada na vida em algum momento, mas em algum momento também ele caiu em si e tomou a decisão certa. Se arrependeu, né? Exatamente. Agora, tem pessoas que pensam que estão certas, estão erradas, pensam que estão certas e vão continuar erradas. Vocês estão entendendo? Porque dentro dessa pessoa não tem compaixão, não tem amor. Não, porque às vezes está entenebrecida do entendimento, Só naquilo que é a ministração que eu vou estar fazendo para concluir esse tema. Eu só não vou concluir hoje, porque algumas pessoas que estiveram ontem não estão aqui hoje, e é fundamental, é imprescindível que elas escutem isso. Então, como é um tema maravilhoso, muito rico em detalhes, daria para fazer uma ministração que está o dia inteiro falando sobre o filho pródigo. Porque o filho pródigo é eu, o filho pródigo é você. Em algum tempo da nossa vida lá atrás, tomamos uma decisão, um erro, um equívoco, algo que nós achávamos que poderia ser de tal maneira, e não foi. Mas acabou, está na hora de voltar. Você vai ficar insistindo numa derrota, num fracasso, numa dor, até quando? E você sabe que tem uma casa do pai para você voltar. E tem uma cama quentinha para você dormir. Uma comida fresquinha, gostosinha, temperadinha para você comer. E tem um anel para ser colocado no seu dedinho. Porque o anel, se você não sabe, ele representa que você é membro, uma espécie de um brasão, digamos assim, que representa que você é membro daquela família. E Deus quer colocar um anel no seu dedo para falar: você é meu filho, você pertence à minha família, você é meu. Vocês estão entendendo? Eu te comprei por alto preço, pelo sangue do meu filho, do filho do meu amor, vertido na cruz do Calvário por causa de você. Se você não consegue se dar o valor, eu vou te mostrar por que você tem valor. Se você não consegue se perdoar, eu vou te mostrar o porquê você deve se perdoar. E o porquê você deve levantar. Porque eu te amei de tal maneira que eu entreguei o meu filho unigênito, para todo aquele que ele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Qual a dificuldade? Nós estamos vivendo um tempo, um caos na humanidade. A minha preocupação é essa, porque eu tenho ministrado no Senhor Jesus já há muitos anos. Então eu tenho visto essa incidência de fatos acontecendo cada vez em menos tempo. É mais frequência e um tempo cada vez menor. E isso, para mim, que eu curto entendimento da palavra de Deus, diz assim: olha, apressa-te, meu filho, em falar do meu amor.
ou aonde Ele me colocou, por nada. Porque eu não quero que nenhum se perca. E aprove a mim colocar você como mensageiro para que você fale para esses meus filhos, esses seus irmãos, que tem solução para eles, que eu estou aqui na porta esperando eles voltarem. Mas como eu tenho livre-arbítrio para eles, eu não posso interferir no livre-arbítrio deles, porque é princípio. Mas ensina a eles que eu estou esperando. Ensina a eles que eu estou na porta. Ensina para eles que existe um caminho sobremodo mais excelente. E que eu não vou tratá-los como qualquer um. Mas eu vou continuar tratando como filho. Como eu disse, não importa o que eles tenham feito. Não importa se por um acaso tenha sido acusado de um crime ou tenha cometido um crime e tenha ficado encarcerado. Não importa se em algum momento da vida deles tenha tido a opção de mudar o sexo. Não importa se tenha tido a opção de pintar o cabelo. Estou dizendo assim, né? E ver o cabelo de amarelo. Já viu alguém nascer cabelo amarelo? Não sei. Noivo. Nasce noivo, né? Cabelo azul. Já viu alguém nascer de cabelo azul? Não. Não estou falando que quero mudar cabelo é pecado, não. Você está como exemplo. O fato é, o pai está esperando. Esse caminho de volta para casa é complicado. Porque, como eu disse no princípio, as pernas parecem que pesam. O inimigo não quer que você volte para casa. O inimigo não quer que você tome posse daquilo que é seu, porque Deus já te deu. Porque o Jesus Cristo, nosso Senhor, já conquistou para nós. Ele não quer que você saiba disso. Ele não quer que você tenha acesso a essa informação. Ele não quer que você tenha acesso a essa bênção. E ele fica lançando setas na sua mente, sofismas, toda hora, para colocar na sua mente que você não presta, que você não vale nada, que a salvação não é para você. Você está entendendo? A salvação é para você, para mim. E a própria palavra te dá margem para você ser convicto, não é para acreditar, mas você ser convicto. Não foi para os sãos que Jesus veio. Foi para os Não doentes. foi para os sãos. Foi para pessoas assim como eu, como você, doentes, carentes, necessitadas. Pessoas que já sofreram tudo o que tinha que sofrer, irmão. Porque nessa altura da sua vida, eu quero que você imagine como foi até agora, a tua vida até aqui. Já sofreu demais, chega, irmão. Já sofreu, e não somente você, mas fez muitas pessoas sofrerem, porque você não sofre sozinho. Tem esse agravante ainda, além de você sofrer, outras pessoas sofrem juntamente com você. Mas está na hora de cessar isso, se você entender. Porque não tem mais o porquê disso permanecer na sua vida. Porque na história do filho pródigo, nós observamos, não fala quanto tempo demorou esse jovem até reconhecer que tomou uma decisão errada na sua vida. Mas o fato mostra que foi, apesar de poder ter sido bastante tempo, mas foi transitório, passou. Ele caiu em si, você. E você? Vai cair em si quando? Porque pode ser que não tenha mais tempo em algum momento. Vocês estão entendendo? O que você tem que entender hoje não pode sair da sua mente e do seu coração. Esse pai da parábola é Deus. Ele está te esperando, irmão. Ele todos os dias, ele vai lá na porta assim, eu imagino, dá licença, eu gosto de fazer isso, que é absolutamente didático. Filma aqui na porta, o pai na porta, olhando para o caminho. Imagina quantos dias Deus talvez estivesse ali.
olhando para o caminho, nada hoje, nada amanhã, nada hoje. Mas todos os dias esse pai está lá, porque ele tem uma certeza de que um dia você vai voltar. Imagina a alegria desse pai, quando um dia, então, depois de muito tempo, ele olha no caminho e ele vê esse filho. Se esse fosse um pai ruim, um pai tirano, primeiro não estaria esperando. Segundo, falaria assim: olha, se você vê a cara daquele indivíduo por aí, rondando minha propriedade, já faz um favor para mim, leva ele para bem longe, dá fim dele. Mas não era isso que aquele pai estava esperando. Eu contei uma história aqui, vou contar novamente. Uma história que é bastante propícia, né? Oportuna no momento. Diz uma história que um filho também morava na zona rural, propriedade rural, fazendo os filhos lá. E ele, um dia, assim como o filho pródigo da parábola, ele resolveu sair de casa, desobedecendo, né? Princípios, subestimando os conselhos, as orientações que recebeu do pai. E aí, então, assim como o filho pródigo também, ele quebrou a cara. Ele quebrou a cara. Parece bastante familiar essa palavra, ele quebrou a cara para nós. Uma palavra muito familiar, né? Mas ele resolveu voltar para a casa do pai. Mas ele tinha receio de que o pai dele não fosse receber novamente. Então ele resolveu escrever uma carta para o pai. Pai, eu me perdoo, porque eu errei muito com o Senhor, tomei decisão de não tomar, fiz coisas que eu deveria ter feito. Mas agora, pai, eu estou arrependido, gostaria de voltar para casa. Mas não sei se o senhor me quer de novo. O senhor sabe aquele trem, pai, que passa na linha de ferro na frente da nossa propriedade? Tal dia e tal hora eu vou estar subindo naquele trem. E o sinal de que o senhor me aceita de volta, o senhor lembra aquela árvore, pai, que tem na frente da nossa porteira, da nossa propriedade? O sinal que eu vou entender que o senhor me quer de volta vai ser o senhor amarrar uma fita branca no lado daquela árvore. Escreveu a carta. E no dia certo, na hora combinada, ele pega o trem. Imagina qual não foi a surpresa daquele jovem quando, passando próximo à propriedade do pai, o que aconteceu? Todos os galhos da árvore tinham uma fita branca, irmão. Oh! Esse é o pai. É o pai que está te esperando hoje. Ele não está te esperando amanhã. Ele não está te esperando daqui a um mês. Ele está te esperando hoje, está te esperando agora. Ele é tão maravilhoso, ele sabe a dificuldade que você tem para voltar. Ele só quer uma atitude que você pelo menos pensou em voltar para a casa do pai. Porque ele vai sair correndo pelo encontro. Vai sair correndo pelo encontro. Vai dar uma grande festa. Porque mais bonito que aconteceu foi encontrado. Não sei se está para vocês compreenderem, porque não tem como ser mais claro que isso. Os pais se sentir culpados. Não é a hora de você dar lugar ao peso de consciência. Logicamente, é inevitável que a gente tenha um reconhecimento de tantas coisas que nós não devemos ter feito, mas que nós fizemos. Mas o que eu quero que você entenda que foi nítido, claro para você. O pai não está preocupado com o que você fez ou o que você deixou de fazer. Ele está te esperando. Não tenha dúvidas disso. Ele está te esperando. E a surpresa sua vai ser tão grande.
talvez você tenha medo de voltar para o pai, e chegar na casa do pai, o pai está com uma cinta do chinelo de espírito, né? Mas o pai está com o novinho gordo. O pai está com o novinho cevado lá esperando lá. É cevado, né? Porque é cevado. Está sendo engordado. Não sei há quanto tempo foi lá na sua casa, está sendo engordado para você voltar para a casa. Só você sabe. O churrasco está sempre já faz tempo. Ele está muito gordo. Pensa no boi gordo, esse boi está esperando para dar o churrasco da tua festa, da tua volta. Vai ter festa do céu. O pai do teu pai, da sua casa, tua mãe, porque não representar esse pai agora, na nossa vida terrena aqui, nós temos essas pessoas que ainda acreditam em você, teu pai, tua mãe, tua esposa, teus filhos. Porque se tivessem desistido de você, não teriam colocado você. Porque acreditam em você. E você está fazendo? Será que você está valorizando isso? As suas atitudes do dia a dia, a sua conduta, o seu proceder tem mostrado que você valoriza? Que você reconhece? Que apesar de tudo que você fez, eles acreditam em você, porque sabem que você é capaz? Uma pergunta para você responder para você mesmo. Eu sei disso. Mas será que você sabe? Porque até onde eu entendo, tanto que eu trabalho com isso aqui, é tudo que eles mais querem. O sonho da sua mãe ou do seu pai deixou de ser conquistar bens, deixou de ser os sonhos que eles tinham, talvez lá desde a infância. O maior sonho do seu pai e da sua mãe hoje, sabe qual é? Ver você liberado. Limpo e voltar para casa, Ver você limpo. Ver você um homem reto, íntegro, digno. Poder catar o filho, poder catar o filho assim, ó, sair abraçado com você pela rua, com todo o orgulho do mundo, para tipo mostrar para todo mundo que já aprendeu você com um homem que tinha valor. Esse é meu filho. Voltou para casa, é um homem digno, é um homem honrado, é um homem limpo, é um homem reto, que teve um momento difícil na sua vida, mas ele caiu em si. Não estou muito mais experimentado, não estou muito mais consciente, não estou muito mais preparado, e hoje ele ainda é capaz de ajudar pessoas que estão passando por situações semelhantes às que ele passou. Isso é tremendo. Só não volta para casa do pai sem você. Vocês estão entendendo? Só não volta para casa do pai quem não quer. Esse pai não faz essa tipo de pessoas, não. Ele não vai falar para você, ó, você volta, você não volta, você volta, você não volta. O que é isso? Ele não faz essa tipo de pessoas. Então tira da sua mente, do seu coração, essa mentira, esse engordo do inimigo que você fez no teu perdão. Porque a Bíblia fala que um pecado eu não aceito o Espírito Santo de Deus. O resto não tem. Matou de perdão, estuprou de perdão, usou droga de perdão, foi preso de perdão, trocou de sexo de perdão. Está entendendo? A única coisa que tem perdão é você negar que o Espírito Santo de Deus é Deus. Isso é profissional. E ver se você toma a decisão hoje. Quanto antes você entender isso, e talvez você que pensa em estar nadando de braçada, né? E tem muito tempo, vai permanecer enganado e sofrendo desnecessariamente. Talvez não tenha outra oportunidade.
aquele que nunca saiu da casa do Pai, pensava estar fazendo tudo certinho, mas não estava. E certamente você vai conseguir daí, né? Com essa conclusão desse nosso tempo, perceber que você não é pior do que ninguém. Porque tem pessoas que pensam que está tudo certinho na vida delas e não está. Porque não há um justo sequer, irmão, não há um justo sequer. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Vocês estão compreendendo? Não existe nenhum que possa alcançar a salvação por merecimento. Você está entendendo isso aí? É graça, favor merecido de Deus, amor ágape, amor incondicional, incompreensível, amor que não se pode medir dentro do entendimento, da linguagem, das nomenclaturas do ser humano mundo. É o amor de Deus que não existe como mensurar. Tamanho é esse amor. Só tem que acreditar que Ele é por mim também. Tá? Ele está esperando. Agora você não vai ficar sofrendo. Se você quiser continuar com o outro, se você quiser continuar com o outro prostrado em terra, é uma decisão sua. Mas sabendo que esse não é a sentença que tem declarada. Esse não é o único caminho que tem da sua vida. Vocês estão entendendo? Eu quero, para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Se você for um ser humano que só tem como ferramenta da tua vida um martelo, tudo que você vai ver na tua frente é prego. Você consegue compreender o que eu quero dizer? Se você é um ser humano e a única ferramenta que você tem na sua mão é o martelo, tudo que você vai ver na sua frente é prego. Se você não entendeu a administração, estou dizendo assim, ó, se para quem está no fundo de poço nesse jovem estava, ele ficava olhando a condição dele, como que só está com um martelo na mão, a única coisa que ele ia ver era assim, prego, não ia ver outra coisa. Se você quer ser um ser humano que tem habilidade para lidar com situações, mediar conflitos, viver uma vida menos dolorosa, menos sofrida, Qualidade de vida, né? vai buscar ferramentas. Acertando. Porque o único problema da tua vida, sabe o que é hoje? É a única ferramenta que você pensa que é, que é droga. Ela soluciona o seu problema de depressão, ela soluciona o seu problema das suas dificuldades em lidar com pensamentos e emoções, ele é a sua ferramenta para fugir dos problemas, ela é a sua ferramenta para te dar um prazer efêmero, ela é a tua ferramenta para tudo. Ela é que nem esse camarada que eu falei, só tem um martelo na mão. Lá só tem um martelo na mão, só tem prego, só vai afundar. Mas eu estou te dando uma outra hoje. A ferramenta que eu estou te dando hoje é a porta que abre o caminho para o céu. Amém?